Oi, gente, dando sequência na resolução das questões do capítulo 8, o número 8 pede para que a gente escreva um programa em C recursivo que inverta a ordem dos elementos, números inteiros de uma lista armazenada em um vetor. E ao final da execução, o conteúdo do primeiro elemento deverá estar no último, o do segundo no penúltimo e assim por diante. E também fala uma dica, que é para trocar o conteúdo das duas extremidades do vetor e chamar uma função recursivamente para fazer o mesmo no subvetor interno. Então, a gente tem que seguir um passo a passo. Então, a gente tem que definir uma função recursiva, inverter vetor, trocar os elementos das extremidades do vetor e chamar a função recursivamente para inverter o subvetor interno. E a gente tem a nossa função main, que ela vai coletar os elementos do vetor do usuário, vai chamar a função inverter vetor e vai imprimir o resultado que foi invertido. Então aqui, como vocês sabem, a gente tem a inclusão dessa biblioteca padrão de entrada e saída em C, que vai permitir que nós possamos usar funções como print e scanf. Logo após aqui, nós temos três parâmetros, o vet, início e fim. Esse vet vai ser o vetor que vai ser invertido. O início é o vetor inicial para troca, o índice inicial para troca. E o fim é o índice final para troca. Então, qual a lógica desse programa? A gente tem esse F aqui, início é menor que fim, vai verificar se os índices ainda estão dentro do vetor, e se início é menor que fim. Então, a gente tem esse inteiro aqui tempo, igual a vet início, que ele vai armazenar, como eu posso dizer, temporariamente o vetor do elemento nessa posição início aqui, ó. Então, a gente, na sequência aqui, esse outro vai atribuir um valor do elemento posição fim à posição início. Esse vet fim, ele vai atribuir um valor armazenado temporariamente na posição fim. E a gente tem aqui esse inverter vetor, que ele vai chamar recursivamente a função para inverter o subvetor interno. Dando sequência aqui, a gente tem nossa função main, nossa função principal. Então, a gente tem aqui a entrada do tamanho do vetor. Então, a gente vai ter um print aqui que vai exibir uma mensagem solicitando que o usuário ele insira o tamanho do vetor. E esse scanf aqui ele vai ler o tamanho do vetor que foi digitado pelo usuário e vai armazenar ele nessa variável n. E aqui a gente tem a entrada de dados pelo usuário. Então, a gente vai ter um print que vai exibir uma mensagem solicitando que o usuário ele insira os elementos do vetor. E a gente tem aqui um loop, esse for, que ele vai iterar sobre o vetor para recolher os elementos que foram inseridos. Esse print, então, vai exibir uma mensagem solicitando que o usuário ele insira um elemento de cada posição i, por exemplo. E esse scanf aqui vai ler o valor do elemento e vai armazenar ele nessa variável vet i aqui. Dando sequência, vai ter a chamada da função aqui para inverter o vetor. Então, aqui vai ser chamada a função recursiva para inverter o vetor, passando o vetor, o índice inicial 0 e o índice final n-1. E a impressão do vetor invertido vai ter esse print aqui que vai exibir uma mensagem indicando que o vetor invertido será impresso. E a gente tem esse for, que ele vai iterar sobre o valor, sobre o vetor para imprimir os elementos invertidos. E esse print, ele vai imprimir o elemento da posição i.
Então eu coloquei esse outro aqui, que é para adicionar uma nova linha após a impressão do vetor invertido. E esse return zero aqui indicando que o programa ele foi executado com sucesso. Então aqui executando o nosso programa, pede para digitar o tamanho do vetor, colocar 4. E aqui fala que o vetor invertido é 4, 3, 2, 1.